Reagindo ao resumo da Bíblia em poucos minutos. Vamos lá. Resumo da Bíblia em poucos minutos. Será possível? Se você quer fazer uma viagem pela Bíblia Sagrada nos próximos minutos, fica aqui comigo até o final, pois hoje eu tenho a missão de fazer um panorama da Bíblia antes de vermos de forma um pouco mais detalhada capítulo por capítulo. Você topa? Então se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho e as notificações do seu celular para você não perder nenhum vídeo. É isso aí, então vai rolar um panorama antes do resumo, parece que é isso, vamos ver. Pois estamos começando a série Desenhando a Bíblia de Capa a Capa. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Jacob e vamos lá para uma viagem de mais de 6.000 anos em apenas alguns minutos. Olha só. Se você gostar, não guarde para você, compartilhe com alguém. Bom vídeo! Bora! O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Ele começa com a criação de todas as coisas, até mesmo o ser humano. E Deus gostou do que fez. Tudo era muito bom. Mas então, Eva foi enganada por Satanás em forma de uma serpente enquanto ainda moravam no Jardim do Éden. Olha só, já está no capítulo 3, rapidão. Muito bom. Gente, se você não conhece esse canal, se inscreva agora, dá um like nesse vídeo e aproveite para compartilhar com todo mundo. Compartilha com a geral, vamos embora. Adão desobedeceu a Deus junto com Eva. Sendo assim, entrou o pecado no mundo. Eles foram expulsos do paraíso e tiveram graves consequências. Com tudo isso, o homem herdou o que é chamado de natureza pecaminosa. Adão e Eva tiveram filhos. Primeiro Caim, depois Abel. E aí, já podemos ver a natureza pecaminosa se mostrando na vida de Caim, que mata o seu irmão Abel por inveja. Bem na cabeça ali, ó. Depois disso, Adão e Eva tiveram outros filhos. E o ser humano se multiplicou muito na terra e se tornavam cada vez mais perversos. No meio da multidão tão maldosa, Deus encontrou Noé, um homem justo. Mandou que ele fizesse uma arca, pois mandaria o dilúvio. Rapaz, já tá lá na frente, cara. Quando você vê, você já tá lá na frente. Vambora. Apenas ele, sua família e os animais que ele colocou na arca se salvaram. Depois que a grande chuva passou e todos saíram da arca, outra vez o ser humano se multiplica e a terra se enche de mais pecado. Meu Deus. Então, Deus escolhe Abraão para fazer uma aliança e promete que a sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu. Ele seria pai de uma grande nação, e esse povo seria escolhido e teria uma terra especial, que é Canaã. Abraão, já idoso, tem um filho com a serva de Sara, Ismael, mas anos mais tarde tem outro Agar. filho, agora com Sara, e esse sim é o filho da promessa. Ó, Isaac. De Isaac nasce Esaú e Jacó, sendo que Jacó foi pai das 12 tribos de Israel. Verdade. Um desses filhos é José. Ele é vendido por seus irmãos como escravo. Eles disseram ao pai que o seu filho havia morrido. De escravo, José se torna governador do Egito. Na terra onde seu pai Jacó, que ainda acreditava que José estava morto, houve uma grande fome. Então seus irmãos vão ao Egito comprar comida com José. Porém, não o reconheceram a princípio. Mas depois de um tempo... Já tá lá na frente. Gente, muito legal esse resumo, hein? Muito legal mesmo. Bem dinâmico. Gostei, curti. O José se revela a eles e toda a sua família muda para o Egito. Sou eu, José. Inclusive Jacó. Os anos se passam e José morre. Ai, ai, rip. Então entramos no livro de Êxodo. A família de José, que havia ido para o Egito, se multiplica. Alguns governos passam e levantou-se um rei que não conhecia José e escravizou aquele povo durante 400 anos. Meu Deus. Então Deus levanta Moisés para libertar os hebreus da crueldade de Faraó. O Senhor manda as 10 pragas para ferir os egípcios. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre cada uma delas. Ó a merchan aí, ó, a propaganda dos caras aí. Na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus instituiu a Páscoa. Interessante porque não falou as 10 pragas. Também se for falar uma por uma vai demorar muito o vídeo, né? Assunto que também tem vídeo aqui no canal. E então o povo foge sem abandonar nenhum pertence. Nessa fuga, Deus abre o Mar Vermelho de forma milagrosa. Eles agora estão indo em direção a Canaã, aquela terra prometida lá atrás a Abraão.
Mas logo cedo as murmurações começaram. Então Deus manda água no deserto e maná do céu como provisão. No caminho, eles chegam ao Monte Sinai. Deus é bom demais, né? O pessoal resmungando e tal, mas Deus manda a provisão. Ali recebem os 10 mandamentos e as instruções para a construção do tabernáculo. Com isso, começa o período da lei. O tabernáculo é levantado e a nuvem, que representa a glória de Deus, enche o tabernáculo. O livro de Levítico começa quando o povo ainda está acampado no Monte Sinai. É interessante porque ele vai realmente passar livro por livro, né? 4 minutos agora. Interessante. O tabernáculo estava construído e Deus agora iria ensinar o povo a adorá-lo. Números tem início com o primeiro censo da nação. Todas as tribos foram numeradas, posicionadas e receberam ordens específicas. Os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo. Olha as tribos ali. Então o povo parte do Monte Sinai rumo à Terra Prometida. Moisés envia 12 espias para pesquisar sobre o local e os seus habitantes. Mas 10 espias voltaram com um relato desmotivador. E apenas Josué e Caleb encorajaram o povo a ir adiante. Durante a peregrinação no deserto, o povo murmurou muito, mas também viu muitos milagres de Deus até chegar em Canaã. No livro de Deuteronômio, o povo já estava posicionado para entrar na Terra Prometida. Mas antes que pudessem entrar, Moisés tinha um importante conselho para dar a todos. Ele faz 3 discursos, relembrando a história do cuidado de Deus com o povo de Israel, encorajando-os a obedecerem à lei do Senhor, não os deixando esquecer das consequências da desobediência, e ainda exigiu que o povo se comprometesse com Deus e honrassem a aliança que haviam feito com ele. Ao perceber que a sua morte se aproximava, Moisés nomeou Josué como seu sucessor e líder do povo a partir daquele momento. Cara, esse desenho de Moisés é muito louco, né? Bonitinho, a barbinha ali. Barbinha branca, bem legal. Então Moisés morre sem entrar na Terra Prometida. Meu Deus! Partimos para o livro de Josué. Após 40 anos no deserto, uma nova geração está pronta para entrar em Canaã. Porém, Deus primeiro prepara tanto Josué como aquela nação e finalmente partem para a conquista e entrada da Terra Prometida. Vem com Josué lutar em Jericó. Hey! E a partir daí, muitas e muitas batalhas aconteceram. As terras são divididas para cada tribo de Israel e Josué morre. Após a morte de Josué, as tribos falharam por não expulsarem os cananeus de suas terras. Essa nova geração abandonou a Deus e passou a adorar ídolos pagãos. Os israelitas começaram uma série de ciclos de pecados, punição e clamor a Deus por ajuda. Então Deus levanta juízes para resgatar o povo da servidão. É interessante que essa sequência ela continua durante todo o livro de Juízes, né? Então o povo passa a adorar outros deuses, e aí vem um período de muita luta, Deus intercede pelo povo, vem o juiz, liberta o povo, e assim fica nesse ciclo. O livro de Juízes é um livro que fica dando círculos ali. O livro de Juízes cobre um período de 325 anos e registra os períodos sucessivos de opressão e libertação do povo através de 12 juízes. É aquilo que eu falei, realmente ele fica... É esse círculo que está aparecendo aqui. A história de Ruth acontece em algum momento durante o período dos juízes. Essa história é importante pois a união de Ruth com Boaz levou ao nascimento de Obed, o avô do maior rei de Israel, Davi. E também porque o marido de Ruth pertenceu à linhagem segundo a carne pela qual Jesus veio ao mundo. O livro de 1 Samuel tem início nos dias em que os juízes ainda governavam Israel. Ana era estéril, clamou a Deus e o Senhor lhe deu Samuel, que foi Samuca! E o último juiz de Israel. 7 minutos, será que vai dar tempo? Não sei, vamos ver. Também foi sacerdote e profeta. Quando Samuel envelheceu, o povo já não queria outro juiz, e sim um rei, para serem como as nações ao redor. O povo pediu aí, ó, o povo olhava para o lado, viu as outras nações, pô, a gente podia ter um rei, né? Pô, o pessoal lá tá com um rei bacana, e a gente, como é que a gente vai fazer? E aí, já sabe, né? Então Samuel unge a Saul, mas com o tempo Saul Deus apareceu. rejeita Saul, e Samuel unge Davi como rei. Nesse livro vemos
Olha o Davizinho, que bonitinho. Inúmeras batalhas e a famosa história de Davi e Golias. Por inveja, Saul persegue Davi para matá-lo, mas sem sucesso. Depois de muitos anos, Saul morre. O segundo livro de Samuel é um registro da ascensão de Davi ao trono e suas muitas realizações durante os seus 40 anos de reinado. O primeiro livro de Reis começa com um reino unificado, glorioso e centrado em Deus, e termina com um reino dividido, degradado e idólatra. Salomão torna-se rei e Davi morre. O templo é edificado no reinado de Salomão. Depois da morte de Salomão, o reino é dividido. Benjamim e Judá formam um reino no sul, com o nome de Judá. As outras 10 tribos formam um reino do norte e continuam com o nome de Israel. Cara, que resumão fantástico esse aqui, né? Bem dinâmico, muito legal. Muitos reis foram levantados nas duas nações. É quando então os profetas menores e maiores começam a profetizar. Alguns para o Reino Norte e outros para o Reino do Sul. Eu não vou aqui nesse vídeo falar sobre cada um deles. O segundo livro de Reis é a continuação do primeiro. O livro começa com Elias sendo transladado e termina com os reinos do Sul e do Norte levados para o cativeiro. O templo construído em 1º Reis agora é profanado e destruído. 1 Crônicas reconta a história de Israel, enfatizando as realizações de Davi e registra as genealogias. Esta longa lista de nomes foi compilada depois que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Enquanto o primeiro livro de Crônicas foca na vida de Davi, o segundo livro de Crônicas conta a vida dos demais reis de Judá. Muito pouco é mencionado sobre Israel. Verdade. Lamentações é realmente um Rapaz, livro por livro, hein? lamento do profeta Jeremias. Foi escrito por causa da destruição de Jerusalém e o povo levado cativo para a Babilônia. Já Israel foi Legal. Jeremias chorando ali, ó. levado cativo pelos assírios. Após 70 anos de exílio, foi permitido que os cativos de Judá retornassem à sua terra natal. Guiados por Zorobabel. Ao chegarem em Jerusalém, deram início à reconstrução do templo. Esdras retornou a Jerusalém como o segundo Nunca vi ninguém chamar Esdras. Esdras. Qual o seu nome, Esdras? grupo de exilados. Ele encontrou o templo reconstruído, mas a vida das pessoas em ruínas. Neemias liderou a terceira e maior caravana de exilados rumo a Jerusalém. Lá Neemias encontrou desorganização e os muros da cidade destruídos, sem proteção. Então os muros são reconstruídos e a aliança renovada. Que bacana. O muro ali com cimentinho ali, ó. Cimento. Uma latinha de cimento e tal. Uma pá ali dentro da lata. A história de Esther tem início 54 anos após o primeiro grupo de exilados retornarem a Jerusalém. E 25 anos antes de Esdras levar o segundo grupo. Este livro relata o cuidado de Deus com o povo que ainda estava cativo. Olha só, hein? Gente, não se esquecem, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com a geral aí, dá uma moral pro canal, o canal tá crescendo e a gente conta com você. Beleza? Vamos lá. A data do livro de Jó é desconhecida, mas registra fatos que ocorreram provavelmente durante o tempo dos patriarcas. Relata a história de um homem íntegro que permaneceu fiel em meio a duras provações. Perdeu tudo o que tinha e, além disso, foi questionado e acusado por seus amigos. Verdade. Ao orar por eles, Jó recebe o dobro das posses que havia perdido. Cada salmo foi escrito em momentos diferentes, entre a época de Moisés e o cativeiro babilônico, por diversas pessoas. Em sua grande parte, são louvores a Deus e expressam confiança no Senhor. Alguns são orações por livramentos, confissão de pecados e expressões de sentimentos. Salomão escreveu e compilou a maioria dos provérbios no princípio de seu reinado. É uma coletânea de ditados para dar sabedoria nas escolhas do cotidiano. Eclesiastes, Tá correndo, hein? Tá correndo, hein? Olha o tempo ali, ó. também escrito por Salomão, quase no final de sua vida, nos leva a refletir se a vida humana tem sentido sem um relacionamento pessoal com Deus. Não E tem. Cantares, também escrito no início Não do reinado tem. de Salomão, trata-se de um poema de amor. Depois do templo ser reconstruído, os muros reedificados e a aliança renovada, existe um período de 400 anos em que não há manifestação profética.
Então Deus vem ao mundo como homem, Jesus nasce milagrosamente de Maria, aos 30 anos é batizado e inicia o seu ministério na terra. Olha que legal, né? Então, já passamos pelo Velho Testamento, a minha preocupação era de passar livro a livro. Então, na verdade, foi realmente um resumão, um compilado. Não ficou nada para trás. As informações importantes, as histórias importantes foram relatadas nesse resumo aqui. Claro, sem detalhes, né? Mas elas foram citadas aqui no resumão. Vamos embora. Ensinando os discípulos, pregando arrependimento, curando os enfermos e anunciando o reino de Deus. Glória a Deus. Após aproximadamente 3 anos e meio, Jesus morre e ressuscita, provando que é o Filho de Deus. 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus volta aos céus e envia o Espírito Santo. E é isso que é narrado nos evangelhos. Atos conta como o Espírito Santo Mateus, Marcos, Lucas, João já foi. Estamos no Atos agora. atua através dos discípulos de Jesus. Nesse período, a igreja se espalha. Os cristãos sofrem muitas perseguições e acontece o período da expansão da igreja. Nesse momento ocorrem as viagens missionárias de Paulo, onde ele escreve diversas cartas que encontramos no Novo Testamento. Outros discípulos também escrevem cartas. O apóstolo João é preso e exilado. Olha que interessante aqui, ó. O resumo não está citando as cartas de Paulo. Mas olha só que legal aqui que no finalzinho de Atos, vamos ver aqui, vamos voltar aqui, ó. Muitas perseguições e acontece o período da expansão da igreja. Nesse momento ocorrem as viagens missionárias de Paulo, onde ele escreve diversas cartas que encontramos no Novo Testamento. Nesse momento acontecem as viagens missionárias de Paulo. Então o resumo já fala, ó, onde escreve cartas e tal. Então as cartas de Paulo, claro, não vai citar, mas cita que Paulo escreveu diversas cartas, né, que a gente conhece. 1 Coríntios e tal. Vamos lá. Outros discípulos também escrevem cartas. O apóstolo João é preso e Apocalipse. exilado para a ilha de Pátimos, onde recebe as revelações do Apocalipse. E agora seguimos firmes, esperando até que aconteça a última promessa da Bíblia, a segunda vinda de Cristo para resgatar a sua igreja. Ele voltará com grande poder e glória. E assim termina a Bíblia, com a promessa de novos céus e nova terra. Aleluia! Eu espero que esse panorama tenha te ajudado a ter uma visão geral da Bíblia. E aí, agora não tem mais desculpas para não entender o enredo central das Escrituras, não é? Como tenha te ajudado a ter uma visão... Cara, muito bom mesmo, muito bom. Para quem, principalmente para quem não conhece a Bíblia, ou até para quem conhece, dá uma lembrada. Muito legal esse resumo. Na verdade eu fiquei um pouco desconfiado no começo, até por conta do tempo, estava olhando lá, e eles passam bastante o Velho Testamento, porque é importante também citar as histórias, né? Os reis, aqueles períodos históricos da Bíblia, Velho Testamento. E aí no Novo, Jesus já entra já nos Evangelhos, depois já vem para Atos, cartas de Paulo, faz apenas uma citação e já vai então para o Apocalipse, citando ali a nova vinda, o novo céu, a nova terra. Então, muito legal esse resumo da Bíblia em alguns minutos, para você que quer assistir esse vídeo na íntegra, sem eu estar reagindo, sem a minha carinha aqui nesse vídeo. Eu vou estar deixando um link aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link vai ser esse vídeo aqui, beleza? Então, valeu! Não se esqueça, hein? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com a geral, porque tá muito bom o conteúdo aqui. Abraço, gente! Tchau!